Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada pela participação de vocês no mais um call mensal da UCAM. Falar brevemente aqui do nosso fundo Infra, que no mês passado ele ainda não tinha completado os 6 meses, e agora ele já tem 6 meses. Semana que vem vai completar, inclusive, 7 meses. É um fundo que a gente tem comentado com vocês. Ele está rendendo, desde o início dele, ali em abril, 120% do CDI isento. E é um fundo que se encontra aberto, obviamente, e ele atua tanto na parte de debêntures de infraestrutura, a gente faz o hedge dele, né, para o CDI, e atua também na parte macro, usando toda a nossa expertise do nosso time, que a gente já possui, inclusive, nos multimercados. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma informação, por favor, entre em contato aqui conosco, que a gente passa as simulações que a gente fez, os estudos todos, tá? Bom, vamos dar início então a mais um call mensal. Primeiro, vou chamar o Paulo para falar sobre macro, depois Petrônio fala sobre crédito privado, depois do Petrônio, o Pedro Drey vai falar um pouco sobre o mercado de juros, Fernando Chibante sobre o mercado de moedas e o Duda falará sobre o mercado de ações. A gente vai tentar responder as perguntas, então caso vocês queiram fazer, é só botar lá na caixinha de Q&A. Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. A gente está num momento bem interessante do cenário global, com a aproximação das eleições americanas, né? Foi um processo interessante, com idas e vindas. A gente teve o atentado ao Trump, e logo depois do atentado o Trump ganhou muita atração. Depois a Kamala Harris foi apontada como substituta do Biden, conseguiu reverter isso. Ela acabou parecendo a candidata que estava mais bem posicionada. A gente via isso enfim, pelos modelos de projeção, olhando as pesquisas e tudo, né? E agora, nessa reta final, o Trump voltou a ganhar tração, e diversas fontes apontam o Trump como candidato marginalmente mais provável, né? Acho que depois dessas idas e vindas, eu acho que o ponto que a gente chega na véspera da eleição é de uma eleição bastante dividida, talvez com um pouco mais de favoritismo do Trump, mas com pouca capacidade com pouca convicção sobre o resultado, né? Ainda é um cenário bastante incerto. Só que esse movimento do Trump aumenta muito a chance da gente ter uma onda vermelha, onde os republicanos eles têm um controle do poder executivo e legislativo. E aí, nesse cenário, aumenta também a chance da gente ter uma maior tração nas políticas que o Trump quer implementar. Provavelmente não todas, né, até por uma postura ideológica e tudo dos republicanos, mas aumenta a chance de ele conseguir andar com a pauta dele, né, e de redução de impostos, de regulamentação, essa questão toda de tarifas. Então, tem uma série de coisas ali que podem acabar sendo inflacionárias e demandar uma resposta da política monetária, como a gente tem visto em outros lugares, né? Na parte dos dados, a gente continua com uma economia relativamente bem, né? E ainda nessa parte de atividade, assim, até já mudando de país, a gente passaria para a Europa, né? E aí na Europa a gente tem uma dicotomia ali. Talvez a Espanha tenha sido o país que chamou mais atenção, tá mais, enfim, com pouco a mais de tração. Mas na outra ponta a gente continua ali com a Alemanha, que sempre foi o grande motor ali da economia europeia, da zona do euro especificamente, ainda dando sinais de fraqueza. E na parte de atividade, acho que o terceiro player ali importante é a China, e aí eu acho que tem talvez um reconhecimento da necessidade de um estímulo maior e de uma política mais incisiva, ficando mais consolidado, mas também os dados começando a mostrar um pouco a mais de tração ali do pacote. Acho que ainda é uma coisa para a gente acompanhar, ainda não tem nada consolidado, mas é uma coisa importante ali acontecendo. E para fechar o cenário externo, acho que também vale a pena chamar
atenção para o fato que a política fiscal dos países começou a ser mais discutida. Eu acho que era uma questão que estava sendo um pouco colocada em segundo plano, e eu acho que ela ganhou muita relevância nesse último mês. E eu acho que, dado o que aconteceu com as dívidas, o que os países têm feito também na parte dos déficits e tudo, eu acho que é uma discussão que pode continuar presente aí por um tempo bastante razoável. E isso é bastante importante para a gente, porque a gente já tem discutido aqui há bastante tempo a situação fiscal do Brasil, a gente tem vários questionamentos, né? E aí a gente pode até discutir se o Brasil está tão descolado do mundo ou não, mas o fato é que a gente tem uma situação fiscal delicada, a gente tem um déficit elevado, principalmente se a gente olha o déficit nominal, que considera a carga de juros também, né? E acho que isso também acabou gerando um questionamento muito grande, com, enfim, impacto em preço de ativos, né? E isso acabou gerando a necessidade de uma resposta. E essa resposta está sendo elaborada principalmente na Fazenda. Enfim, a gente já andou algumas casas ali depois do início da discussão, já foi levado ao presidente, já foi levado a outros ministros, né? Mas, enfim, não tem nada anunciado. E eu acho que, até colocando em perspectiva, é sempre bom a gente lembrar que esses projetos, essas medidas, elas estão sendo discutidas para viabilizar o arcabouço. Assim, a gente não está discutindo fazer um ajuste fiscal mais rápido, a gente não está discutindo fazer um ajuste fiscal mais forte, a gente está discutindo formas de viabilizar um teto de crescimento de gastos de 2,5%, porque da forma como está, a gente vai estourar esse teto de gasto e vai precisar reformar o arcabouço, né? As medidas que têm saído na imprensa e têm sido aventadas pelos consultores políticos, enfim, por outras fontes, eu acho que elas pertencem a dois grupos. Ou elas não geram tanta receita, tanta arrecadação, tanto espaço de corte de despesa, ou elas são medidas muito difíceis, que, enfim, exigiriam emendas constitucionais ou, se não, um custo político muito grande. Então, segue uma dúvida bastante relevante sobre o que vai sair desse pacote aí nas próximas semanas. E eu acho que o mercado vai ficar sensível a essas informações, e não só o mercado, na verdade, como o próprio Banco Central, né? A gente tem uma reunião do Banco Central na semana que vem, e ele chega nessa reunião com esse questionamento, que acaba batendo no processo decisório dele de algumas formas. É até interessante mencionar uma apresentação que um dos diretores, o Diogo, que é o diretor de política econômica, fez recentemente, mostrando que a política, um choque expansionista fiscal, ele pode ter um efeito inflacionário, mesmo sem bater em atividade, dados os impactos que isso tem em cima de variáveis financeiras, como câmbio, curva de juros, enfim. Então, ele chega com esse questionamento fiscal. Junto com isso, ele tem um mercado de trabalho que fica cada vez mais apertado. Ontem a gente teve a divulgação da taxa de desemprego no mínimo histórico, junto com expectativas que seguem desancoradas, mesmo com uma revisão da expectativa de Selic. Quer dizer, o Focus revisou a expectativa de Selic para cima, mas a expectativa de inflação não caiu. E com uma inflação de subjacente, vamos falar assim, os núcleos, rodando perto do teto da meta, rodando em torno de 4%. Então, assim, é um cenário que exige realmente uma resposta. A gente espera que o BC acelere esse ritmo de aperto monetário que ele começou na reunião passada, faça 50 pontos nessa reunião. Mas, assim, mesmo com isso, ainda segue bastante questionável sobre a capacidade do BC controlar essa inflação sem um ciclo realmente mais extenso, mais prolongado de aperto monetário. Bom, acho que essa é a visão geral do cenário que eu queria passar, e com isso, então, eu passo a palavra para o Petrônio. Obrigado, Paulo. Agradeço a todos aí que estão nos ouvindo. Nesse mês eu acabei fazendo uma carta um pouco diferente, né? Comentando sobre o resultado do mês, e eu vou aproveitar aqui para falar um pouco, talvez, o resumo dessa carta, que eu acho que talvez valha a pena, seja mais importante, até porque os fundos, de forma geral, tiveram um resultado bem perto ali do CDI. Acho que vale a pena
primeiro explicar a motivação, tá? A motivação foi que, ao longo das conversas que tivemos ao longo do mês, eu senti um questionamento maior de clientes sobre mercado de crédito como um todo, perspectiva, o que a gente estava vendo à luz dos acontecimentos o que tinha de oportunidade, o que já tinha ido demais. Então, eu vou tentar fazer um resumo e, basicamente, como é que a gente tem visto, tá? A primeira coisa que eu vou chamar atenção não é exatamente este ponto, mas acho que tangencia que, para mim, a questão mais importante em crédito não é exatamente o preço, né? Obviamente, o spread é importante, o preço que você compra um ativo é algo fundamental, mas é diferente quando você está no mercado de ações, né? Porque uma ação pode multiplicar por 10 o valor, ela pode estar muito sobrevalorizada, ao mesmo tempo você pode ter quedas muito, muito relevantes. No mercado de crédito você tem uma referência, que é quanto o valor que vai ser pago lá na frente, então você tem um número, e esse número obviamente baliza muito o preço, e portanto o grau de variabilidade que você tem no preço, ele é muito menor, né? As oscilações são muito mais comedidas e qualquer investidor que carregar um investimento até o final, ele terá o retorno que ele contratou no início, né? E esse o retorno é sempre superior ao CDI, mesmo quando você em algum momento tem alguma coisa que parece estar abaixo, é porque tem algum benefício, alguma isenção, que quando você faz a conta do todo, obviamente a pessoa está ganhando do título público, né? Então, neste ponto, obviamente a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que a principal questão em crédito é você evitar risco de inadimplemento. É aí que você tem possibilidade de cometer equívocos maiores e é onde está a maior parte do risco, né? Eh, e sobre o preço, então, mas fazendo passado esse preâmbulo, né, acho que o que tem de relevante no preço é que, de fato, a gente tem uma conjuntura que o Paulo comentou, né, algumas incertezas lá fora. Até eu vou dizer que no nível de incerteza que a gente já viu no mundo, eu acho que a gente não está no momento mais agudo, longe disso, e no mercado de crédito em particular, que é o mercado mais local, eu acho que elas acabam afetando um pouco menos, né? Mas não está vindo de forma nenhuma um vento favorável também. E o ponto que o Paulo comentou no fim, né, que as pessoas lá fora estão olhando muito para a questão fiscal, que é o nosso calcanhar de Aquiles, eu acho que isso acaba, para o Brasil, pesando um pouco mais, gerando mais desconfiança, fazendo com que as pessoas olhem mais na lupa todos os ativos, né? E isto acaba, por incrível que pareça, sendo até um benefício para o mercado de crédito, por ser um mercado de renda fixa, é um mercado que atrai investidores em momentos de maior incerteza. Então, a gente viu isso acontecer ao longo dos últimos anos e, mais uma vez, eu acho que seria o mais natural, né? Ainda mais você vendo o desempenho positivo que os fundos de crédito tiveram nos últimos 12 meses ou 18 meses. Então, este mercado, do ponto de vista técnico, eu acho que ele defende muito os títulos de crédito, e isso é que fez os spreads fecharem, e, portanto, eu não acho que, de forma geral, os preços estão fora do lugar ou dramaticamente errados. Eu acho que eles estão condizentes com esse cenário mais turbulento e com o influxo de capital que teve para esses fundos, né? Onde é que eu vejo maior desafio e onde a gente tem menos interesse em investir? São nos papéis que todo mundo está buscando. Geralmente, onde todo mundo está olhando e o que todo mundo quer é onde você tem o preço que está menos adequado, onde tem menos oportunidade. E que papéis são esses? São os papéis das empresas AAA, e eu acho que o problema está principalmente, né, o risco de um problema no papel longo. Então, papel AAA de prazo muito longo, eu acho que é algo que a gente não está com muito interesse, embora eu não estou vendo aqui nenhum motivo para que a gente tenha uma abertura de taxa, pelo menos nada muito relevante. Mas, dado que a gente não tem capacidade de prever todo o futuro e saber de tudo, ali eu acho que tem menos gordura, e essa conjuntura que defende o nível de preços, em algum momento pode se alterar, né? E, portanto, você está num papel longo, provavelmente você vai viver isto com este papel. Então, a gente, até neste mês em particular, a gente fez um movimento mais expressivo de venda de posições de papel AAA de prazo mais longo, né? Os papéis mais curtos eu não vejo problema nenhum, e nem papéis que são menos conhecidos ou que têm um pouco mais de risco. Aí o ponto é você escolher bem, né? Então, você selecionar
papéis, fazendo análise criteriosa, com base nas tendências, que você acha bom, né? E tão fora desse arcabouço de empresas 100% óbvias, eu acho que tem muita oportunidade, e essas oportunidades elas se tornam mais fáceis de serem trabalhadas por um gestor que tem um passivo adequado, ou seja, o passivo mais de longo prazo. Portanto, fundos que têm prazo mais longo, e podem investir em ativos mais estruturados, eu acho que eles têm melhor probabilidade de oferecer para o investidor retornos acima do CDI, retornos melhores ao longo dos próximos 12 meses, é onde eu vejo melhores oportunidades, né? E do outro lado, no caso de papéis isentos. Os papéis isentos, a despeito de o spread estar um pouco mais baixo, eu acho que eles são uma boa oportunidade de investimento agora. Por quê? Porque você tem um benefício fiscal, e o benefício fiscal ele se dá sobre o retorno nominal do papel. Quanto maior for o retorno de um título, maior é o benefício que você tem associado. E, portanto, você poderia, né, por conta desse benefício ser maior, você poderia, inclusive, exigir um spread um pouco menor, o que é o que eu acho que está acontecendo no momento, e eu acho bastante adequado, até porque você tem um seguro ali para a inflação, dado que, de forma geral, os papéis são indexados a IPCA. Né? Então, eu acho que o jogo de títulos isentos e de fundos isentos é bastante interessante, né? Quando a gente olha para esse contexto como um todo, e eu vou ressaltar aqui o que a Isabel comentou, a gente aqui no CAM, por focar onde a gente tem mais vantagem, né, comparativa, a gente achou que a melhor maneira da gente poder oferecer um bom produto para os nossos clientes seria combinando, montar um fundo de debênture de infraestrutura que possibilita essa isenção e, ao mesmo tempo, né, usar de todo o conhecimento que temos na casa, na parte macro, para fazer um produto que desse essas duas coisas e a gente pudesse, inclusive, estar mais ativo no mercado de juros e de moedas. Esse fundo fez 6 meses na virada do mês passado, a gente está completando 7 agora, e eu acho que é um fundo bem adequado para esse momento um pouco mais turbulento e com um retorno nominal potencial para os próximos 12 meses bastante alto e isento. Acho que do meu lado era isso, eu passo a palavra aqui para o Pedro Dre. Bom, boa tarde a todos. Falando um pouco aqui do mercado de juros agora, dos multimercados. Primeiro, disclaimer importante, Paulo já comentou, eleições americanas na terça-feira, então esse é o grande evento. Mas olhando um pouco para trás, o que aconteceu em outubro, ao longo desse último mês, a gente viu um sell-off generalizado da renda fixa no mundo inteiro, liderado pelos Estados Unidos. Acho que os principais fatores que contribuíram para isso foram, em primeiro lugar, o excepcionalismo americano. A gente continua observando dados aí da economia americana robustos, a despeito de um mercado de trabalho que está arrefecendo, sem dúvida, e a possibilidade do Trump vencer as eleições nessa terça-feira agora. Né? Diante disso, a gente viu, então, esse sell-off da renda fixa e um movimento de aversão a risco, aí uma pequena queda nas bolsas, as commodities tiveram uma queda mais forte, com exceção das mais defensivas aí, né, como o ouro, por exemplo, o dólar se fortalecendo de maneira generalizada, isso a gente vai comentar, mas e a gente viu uma abertura de juros muito grande, né, no mundo desenvolvido, nos emergentes, o Brasil foi junto, dessa vez não foi destaque negativo, o Brasil está no bololô, os Estados Unidos abriu 50 vezes a parte intermediária da curva, o Brasil também, alguns emergentes foram um pouco mais, Europa um pouco menos, por conta dos dados mais fracos, e um Banco Central Europeu com um approach um pouco mais dovish. Então, teve essa abertura, a gente passou uma reprecificação brutal nos Estados Unidos. Eu me lembro que no call passado a gente comentou aqui a taxa terminal nos Estados Unidos, há um mês atrás, estava perto de 2,90, e nesse momento a gente enxerga aqui a taxa terminal dos Estados Unidos em 3,70. Então, é uma reprecificação muito forte, né? São 80 vezes de abertura no juro curto dos Estados Unidos, isso é muita coisa, né? E isso, obviamente, trouxe o mercado inteiro a reboque. Então, um movimento bastante relevante. E a gente tem o FONC também na quinta-feira, então vai ser uma semana bastante turbulenta a semana que vem. A nossa gestão do portfólio aqui seguiu muito parecida.
Aqui eu estou olhando um pouco o retrovisor, porque depois para frente a história muda, mas para trás o que a gente vem gerindo um portfólio muito parecido, perseguindo posições aplicadas lá fora e tomadas aqui no Brasil. Essas posições de Brasil performaram bem nesse mês passado. As aplicadas lá fora não foram bem, tiveram uma contribuição negativa, mas que a parte tomada aqui no Brasil mais do que compensou. Eu acho que o ponto importante aqui, olhando um pouco para frente, é uma incerteza muito grande, né? O resultado das eleições é imprevisível, existe uma probabilidade marginal que favorece o Trump, a gente acredita que o resultado mais provável seja esse, mas eu acho que não vale a pena você construir um portfólio aqui baseando numa opinião de resultado de eleições. Então, o que a gente fez aqui, diante de tanta incerteza, foi reduzir de maneira relevante o risco aqui do portfólio macro. A gente está com risco mínimo com essas posições que a gente já vem mantendo há alguns meses. Para observar o evento, vamos ver se vai confirmar a vitória do Trump, ver qual o discurso que ele vai adotar na sua eventual vitória. Eu acho que essa é a grande incerteza, né? Assim, confirmando a vitória dele, qual o approach que ele vai seguir, qual a linha estratégica dele, a questão das tarifas de regulação, de impostos. Isso vai ser muito determinante para o comportamento dos ativos. O mercado, sem dúvida nenhuma, fez um ajuste muito grande nessa direção. Acho que os Trump Trades aí performaram muito bem nesse período recente. Então, já tem bastante coisa no preço. A grande incerteza vai ser na composição do Congresso, se vai ter a onda vermelha com a Câmara também tendo uma vitória republicana, o Senado muito provavelmente é uma vitória republicana, então existe o risco da onda vermelha. Eu acho que se isso se confirmar, muito provavelmente vai ter mais um movimento de continuidade do que a gente tem visto aí mais recentemente. E no caso de uma vitória democrata, a gente provavelmente deve ver uma reversão desses movimentos recentes, né? Mas, de certa forma, uma certa continuidade das políticas que estão sendo adotadas recentemente nos Estados Unidos, então não haveria uma grande mudança. Então, acho que o principal recado que é para passar aqui de que o nosso risco está reduzido. Essas eleições aí vai ser uma decisão muito importante. Eu acho que é bom a gente estar de fora com a cabeça fria para poder observar quais vão ser os acontecimentos para então reacessar aqui as nossas teses de investimento, que, de novo, continuam parecidas. A gente continua acreditando que tem espaço para o Fed dar continuidade aí ao ciclo de corte de juros, que o mercado chegou a questionar se ele ia entregar cortes sucessivos, né? O mercado chegou a precificar menos de 40 bases para as próximas 2 reuniões, agora voltou para quase 50, né? Hoje de manhã. A gente acha que, a despeito desse ruído do Fed, tem espaço para continuar entregando algum corte de juros. Esse juro terminal de 3,70, que é onde está agora, parece um preço bastante defensivo para você ter posições aplicadas. Então, apesar de a gente estar sem risco nesse momento, a gente acha que o mercado pode dar uma oportunidade para você montar posições aplicadas aí nessa parte curta, nesse nível de preço. Então, a gente vê valor nessas posições, apesar de não ter risco nesse momento, por conta das questões políticas aí que são tão determinantes. Então, a gente continua acreditando que o Fed vai continuar entregando o corte de juros, a despeito desse excepcionalismo aí dos dados macro da economia americana. Como eu falei, tem o mercado de trabalho que está numa tendência de deterioração, e é para isso que o Fed tem olhado. Então, eu acho que isso vai continuar dando espaço para o Fed continuar cortando o juro. Tá? Eu acho que tem um tema muito importante que acaba impactando o Brasil, é um pouco dessa questão fiscal no mundo, né? O mercado tem se mostrado cada vez mais sensível ao tema do endividamento de diversos países. Mais recentemente, a gente viu um episódio no Reino Unido. Há 2 dias atrás, o governo inglês divulgou o orçamento para 2025, frustrou o mercado esperava uma consolidação fiscal, né? Mas vem um orçamento ainda frouxo fiscalmente falando, né? Que evidencia que o Tesouro vai ter que ainda acessar o mercado, emitir muita dívida, e o mercado fez um movimento forte de deterioração na curva de juros, com uma abertura muito intensa, mostrando uma intolerância assim, à expansão fiscal. Então, acho que isso é mais uma evidência do contexto que a gente está inserido, esse novo contexto global que a gente viveu décadas aí com o mercado olhando de maneira permissiva e tolerante a um excesso de endividamento.
por conta do mundo de juro baixo que a gente viveu nessas últimas décadas, mas mais recentemente o mercado tem dado esses alertas. Isso preocupa bastante a gente aqui, obviamente por conta do Brasil, porque realmente a performance dos ativos brasileiros aqui, os ativos de juros, né, a curva de juros, a gente está vendo agora o mercado está tendo mais um sell-off hoje, precificando 14% de Selic terminal, as NTNBs longas perto de 6,70%. Isso tem chamado muita atenção, a gente vê nos jornais todo dia, os juros e tudo mais, será que já não exagerou? Mas a verdade é que a gente está passando por uma reprecificação fiscal, não só doméstica, mas quanto internacional. E a gente escuta alguns argumentos na linha de que não tem problema o Brasil ter déficit dessa ordem de grandeza porque todo mundo está com a mesma prática, o fiscal é ruim no mundo inteiro. Mas eu acho que isso não alivia o nosso lado, muito pelo contrário. Eu acho que a gente está migrando para uma realidade onde você vai ter prêmio fiscal em todas as curvas. Então, e o Brasil, ao longo de muitos anos, o que a gente enxergava que sempre foi muito frustrante, né, para o gestor aqui brasileiro, é que você viu uma deterioração fiscal, mas isso raramente se refletia nos preços, né, porque o mercado sempre tinha um investidor estrangeiro que não é muito preocupado com isso, que funcionava como um buffer quando o mercado estressava muito aqui. Esse investidor estrangeiro entrava aplicando porque não entendia muito essa preocupação dos locais, mas acho que agora, com esse componente, com esse prêmio de risco fiscal em outras curvas, eu acho que a nossa história aqui pode ser mais dura, né? Eu acho que o mercado pode se mostrar mais intolerante, e eu acho que é isso um pouco que está acontecendo com o Brasil, com essa deterioração. O mercado vai ter que trabalhar com um nível de prêmio um pouco mais elevado, né? E a gente tem uma visão negativa aqui de fiscal, né? A gente já compartilha aqui há bastante tempo o nosso nível de preocupação, e realmente o negócio está piorando muito. A gente vê que a despeito de tanta crítica, a postura do governo não muda, né? A gente já sabe quais são as preferências, não tem muita vontade de cortar gasto. A gente está vendo aí o esforço da Fazenda, que não tem muito resultado, então é muito preocupante a trajetória que a gente está entrando. Fica um pouco essa narrativa, mas está todo mundo fazendo, mas na nossa opinião isso só piora, porque agora vai ter prêmio fiscal em todas as curvas. Antigamente não tinha, o Brasil acabava com um prêmio mais comprimido, mas acho que agora com os agentes mais preocupados com isso, eu acho que a gente pode navegar por um momento assim um pouco mais negativo para o Brasil. Então a gente continua com essa visão negativa, a gente tem operado tomada em juros aqui, menor do que o que a gente gostaria, porque o mercado realmente vem piorando de maneira monotônica, e a gente também acreditava que podia ter umas pernadas de alívio, com algum número lá de fora, coisas assim, mas foi muito impressionante a maneira como a deterioração foi acontecendo, veio de maneira, como falei, monotônica, e a gente reduziu o risco, acabamos carregando uma posição menor do que o que a gente gostaria de ter. Hoje a gente está com a posição pequena, torcendo para ter algum alívio aqui, para a gente poder voltar a aumentar essas posições, porque a gente não vê muito alívio no curto prazo, nesse momento. São vários os motivos, o Paulo falou aqui, eu não vou precisar repetir tudo, né? A desancoragem de inflação é muito grande, o BC está muito distante da meta, a gente está no início de um processo de aperto monetário que começou devagar, mesmo com o diagnóstico, de certa forma, correto. O Banco Central tem uma longa estrada aí de várias altas de juros para entregar. Então, a gente não vê, a gente acha que o mercado de renda fixa está nesse momento sem defesa, tem eventos importantes aí no curto prazo, que é essa eleição americana, que pode continuar sendo um vento contra, em se confirmando a vitória do Trump. Então, a gente acha que segue essa direção, e a gente tem gerido o portfólio aqui de maneira ativa, então, nesse momento, com risco reduzido por conta das eleições. Tá? Então, eu acho que é isso do meu lado, vou passar para o Shibante para falar de moedas. Boa tarde a todos. Acho que o mês foi marcado aí, o mês de outubro, marcado pela volta aí muito forte do dólar, né? Depois de 3 meses seguidos aí de desvalorização, foi um mês aí desde outubro de 2022 aí um mês mais forte aí do dólar index, performou com mais força. Acho que por trás está isso que já foi comentado aí, acho que três eventos aí mais importantes: o Fed um pouco mais conservador, essa falhada aí de retomada aí de China também após o feriado, né, no começo do mês, e depois dos estímulos, acho que né, deu uma certa desconforto, né, os ativos chineses aí de risco não performando também, e obviamente o principal aí também o Trump ganhando momento. Então acho que foram os 3 fatores aí por trás dessa força aí do dólar generalizado.
A gente aqui, em termos de posição, a gente já vinha com uma posição comprada em dólar contra o euro, a gente aumentou essa posição ao longo do mês, no começo do mês, e além disso a gente abriu uma outra compra também de dólar, uma outra posição comprada em dólar também contra uma cesta de moedas, incluindo também o real. Ao longo do mês a gente foi reduzindo essas posições, né? Foi um mês de performance bastante forte aí, e o mais concentrado aí na última semana do mês, a gente optou por fechar essa posição. Acho que por conta aí Pedro já comentou aí, esse evento aí é super importante, das eleições nos Estados Unidos na semana que vem. Acho que enfim, está super dividido, aí é muito binário. A gente optou por botar no bolso e passar esse evento aí com risco mais baixo. Acho que é isso, basicamente. Eu passo aí para o Duda para fazer as considerações de bolsa. Obrigado, Fernando. Bom, é um prazer falar com vocês, clientes. Acho que primeiro, antes de falar de bolsa, falar um pouco sobre gestão de risco. Queria só tranquilizar todos os gestores. A gente está vivendo um pouco esse ambiente de crise e a gente já vinha antecipando, e acho que continua nesse ambiente de deterioração macro. Então, a gente tem conseguido resultados. A gente reduziu o risco primeiro, né? Isso não quer dizer necessariamente reduzir os retornos, porque a volatilidade do mercado também aumenta nesses momentos. No crédito, a gente diminuiu o duration. Né? No macro, o Pedro e o Fernando explicitaram nossas posições, né? Que tem sido mais de forma positiva nos Estados Unidos e negativa no Brasil. O mesmo ocorre aqui com as posições de bolsa. Então, a gente tem conseguido aí marginalmente resultados positivos, mesmo nesse ambiente de deterioração. Tá? Bom, aqui na bolsa, a bolsa caiu 1,6%, o S&P e o Nasdaq caíram próximos de 1%, então foi um mês de realização. A gente marginalmente conseguiu um resultado positivo, esse resultado foi principalmente conseguido fora do Brasil e aqui próximo de zero. Tá? A gente continua perseguindo em risco ter mais de 50% da exposição fora do Brasil e dentro do Brasil totalmente protegido. Tá? Inclusive o beta da nossa posição, ou seja, o risco, são ações mais defensivas. Eu não gosto muito dessa palavra defensiva, né? São posições que a gente acha que também pode gerar valor, né? Algumas dessas geraram bastante valor quando eu for falar aqui de Brasil, mas que sejam resilientes a um cenário de deterioração macro. Esse é o meu ponto. Tá? Bom, book externo. Tá? Book externo, o destaque de performance foi nossas posições em empresas de semicondutores, que são empresas líderes. Os resultados, a gente inclusive aumentou essas posições, os resultados das empresas nos Estados Unidos estão confirmando a nossa tese de que o CAPEX das hyperscalers, ou seja, das empresas grandes americanas, continua muito forte, um investimento muito grande em inteligência artificial e com várias inovações sendo apresentadas aí por empresas que nós achamos que são líderes nesse processo, como Meta e Microsoft, por exemplo, mas as empresas de semicondutores estão se beneficiando disso, tem apresentado resultados acima do consenso do mercado, e também a gente tem a tese que esse ciclo vai durar mais tempo, ou seja, também confirmando que o crescimento deve continuar ainda em 2026. Tá? Então, a gente procurou aumentar essas posições. Tá? Também lá fora a gente aumentou posições em bancos digitais, que também foi uma performance positiva. Essas posições são empresas mais ligadas à América Latina, a gente protege isso com a Bolsa Brasil, e como performaram positivo e ainda a Bolsa Brasil performou negativamente, tem funcionado bastante também esse resultado. Tá? Continuamos lá fora posicionados em empresas líderes nos setores de e-commerce, software e rede social. E, de novo, a temporada de resultados tem confirmado nossas teses de crescimento nesses setores. Tá? A gente também aumentou as posições em empresas de tecnologia e protegidas também, basicamente, com o S&P. Tá? Então, a gente fica comprado, vamos dizer assim, em empresas com crescimento, mas é curioso também, não são empresas no risco maior do ponto de vista, por exemplo, de exposição de caixa, porque praticamente elas não têm dívida,
que também corrobora com o cenário de abertura de taxas de juros nos Estados Unidos, ou um cenário talvez maior probabilidade de Trump vencer, que significa que pode gerar algum estresse aí na curva de juros, tá? Bom, passando para Brasil, a gente, como eu falei, a gente está totalmente protegido aqui no Book de Brasil. Os destaques positivos foram em proteínas animal, no setor de proteína animal aqui no Brasil, que também é um setor que se beneficia do câmbio mais apreciado, que também era algo que a gente visualizava que poderia acontecer. E o setor de destaques negativos foram o setor financeiro, em que eu vou discorrer que a gente continua acreditando que deve continuar performando, principalmente o consumo exposto ao mercado doméstico brasileiro, que a gente acredita que deve ter uma redução da atividade com o aumento dos juros. O setor de saúde, que nós reduzimos as posições, nós tínhamos posições mais redeadas e até estamos possivelmente também utilizando isso como funding para outros setores. O setor de saúde tem um duration maior, em múltiplos maiores em algumas empresas, a gente acha que isso também deve sofrer. E outro setor que também foi um resultado negativo foi o setor de utilities. Nisso a gente não viu mudar o fundamento, mas a gente reduziu também. A gente está totalmente protegido no setor de utilities. O que acontece é que, com a abertura de juro real, a gente acredita que ele compete um pouco com as taxas internas de retornos altos, da TIR alta do setor de utilities. E acho que nesse momento de aversão a risco, a gente prefere, de novo, como o Ocan quer dizer, se restringir ao simples e essencial e conseguir ganhar dinheiro mesmo com a fragilidade do mercado, tá? Bom, indo um pouco aí no detalhe, a gente, como eu falei, reduziu o utilities, a gente continua com as empresas, na nossa opinião, mais saudáveis, mais resilientes em resultado. Gerou algum resultado também nos nossos hedges, algumas empresas mais expostas ao preço de energia, que também, com o advento aí de chuvas melhores, está reduzindo o preço de energia no curto prazo. Como eu falei, mantemos posições no setor financeiro, mas concentramos mais essas posições nos bancos com mais excesso de capital e mais resiliência de resultado e maiores retornos, para passarmos por esse momento aí de turbulência também, com um colchão de liquidez e de forma mais defendida. E eu acho, como eu falei, né, a gente tem aumentado o hedge aqui na Bolsa, e esse hedge da Bolsa acaba ficando vendido em outros setores que são mais frágeis, tá? A gente, como eu falei também em relação ao setor de proteína animal, dentro da Bolsa a gente tem neutralizado algumas empresas que têm receitas mais em dólar, que conquistam mercados internacionais, que a gente gosta bastante, principalmente no ambiente em que a gente acha que o câmbio pode ficar mais depreciado, como está acontecendo, tá? E eu acho que o último foi, como eu falei, o setor de saúde, que a gente também não vê uma deterioração do fundamento, mas possivelmente a gente vai ver uma postergação de resultados mais favoráveis para frente. A gente acredita aqui em Bolsa que o sell side ainda tem que ajustar as suas projeções para uma redução de atividade. Então, a gente gosta bastante quem tem resiliência de resultado e também juros e câmbios mais altos, tá? Então, os movimentos de crescimento de resultados para o ano que vem serão bem mais raros do que eu acho que o mercado está vendo, tá? Então, a gente tem procurado pegar essas exceções quase de empresas que conseguem entregar esse crescimento de lucro. Bom, eu acho que, em resumo, seria isso. Mais uma vez, queria agradecer a todos e passar para a Isabel para pontuar se tem alguma pergunta ou as considerações finais. Duda, a gente tem sim uma pergunta, mas é mais para a área macro, tá? Eu vou tentar formular ela aqui. Considerando a aparente dominância fiscal, que representa uma dificuldade do BC em conseguir controlar a inflação via aumento de juros, podemos imaginar um alto impacto no dólar, considerando uma provável saída de capital do Brasil, dada a falta de confiança dos investidores. O Paulo já está aqui para responder.
Bom, deixa eu separar essa pergunta em dois temas. O primeiro é a dominância fiscal, né? Para quem não está familiarizado com o termo, a política monetária ela pode operar em dois momentos, em dois regimes. O primeiro é a dominância monetária, que normalmente é o que a gente observa, né? Na dominância monetária, o Banco Central faz o que tem que ser feito, sobe o juro para controlar a inflação cai, e assim, o impacto fiscal, o impacto na dívida pela carga de juros maior tem que ser equacionada pelo Tesouro, né? Esse é o regime que normalmente a gente vê as economias operando. Existe um outro regime que é a dominância fiscal, onde o Banco Central não pode subir os juros para controlar a inflação, porque quando ele sobe os juros, isso tem um impacto negativo em cima das variáveis econômicas, principalmente do dólar, e isso faz a inflação subir, na verdade. Então, altas de juros levariam a altas de inflação, e o Banco Central acaba tendo que acomodar uma inflação mais alta justamente por conta do impacto da política monetária na dívida, né? Primeiro ponto, assim, eu não acho que o Brasil hoje esteja em dominância fiscal. Acho que a gente continua na dominância monetária, embora, como a gente estava conversando aqui, pelo tamanho da dívida, pelo impacto dessa taxa Selic em cima da dívida, e não só da Selic, da inflação em cima das Bs, enfim, pelo impacto geral das variáveis financeiras em cima da dívida, a discussão de dominância fiscal enfim, uma discussão que vai permear o cenário aí por muito tempo. Embora, enfim, a gente está andando nessa direção, embora não esteja lá, e eu acho que ainda tem um caminho grande para chegar lá. Mas o fato de não estar em dominância fiscal, na minha opinião, isso não implica que a discussão fiscal não tenha impacto em cima do câmbio, em cima da decisão dos investidores de alocar os recursos no Brasil ou no exterior. Isso eu acho que já está acontecendo, né? Quando a gente pega o Pedro comentou agora há pouco da decisão dos investidores estrangeiros que sempre entravam no Brasil e agora não estão fazendo mais isso. Isso é impacto do fiscal, mesmo sem dominância, em cima do câmbio, em cima do fluxo financeiro. Então, respondendo essa pergunta, tem um impacto, sim. Não é um impacto agudo, como é no caso de um sudden stop, de um movimento mais agudo, mas é uma coisa que a gente está vendo e está permeando o cenário já atualmente, sim. Eu só queria fazer um complemento aqui, se o Paulo me permite. Eu concordo com o Paulo, eu acho que a gente não está em dominância fiscal. Mas eu acho que é sempre um jogo probabilístico, né? Eu acho que é um assunto que o que me preocupa um pouco é você ver, por exemplo, eventos do Banco Central, as lives. Todo dia o Banco Central está tendo que responder a pergunta se ele está ou não em dominância fiscal. Ela surgiu até aqui no nosso call hoje, né? Então é um tema que está ficando presente aí na realidade, se preocupa. Eu acho que no mercado, o mercado começa a incorporar sim um pouco de probabilidade, porque o que chama atenção, né, que Brasil entrou num ciclo de processo de alta de juros, né? Eu não me lembro quanto é que estava a precificação quando o BC deu a primeira sinalização, mas a gente está aqui no high de precificação terminal, né? O mercado agora está trabalhando com uma Selic terminal de 14%, né? Está atingindo hoje. E isso foi acompanhado por uma depreciação da moeda, porque um dos canais de transmissão da política monetária é o câmbio, né? Quando o Banco Central almeja, quando ele sobe o juro, um dos canais é você aumentar o diferencial do juro em relação aos outros países e permitir uma apreciação cambial, deixar que isso tenha os efeitos primários e secundários na inflação para ajudar o BC a trazer a inflação para a meta. É um dos canais. O que me incomoda um pouco, eu também fico com essa pulga atrás da orelha aqui nessa pergunta que a gente recebeu, é isso. Pô, você viu uma reprecificação brutal da renda fixa brasileira, a gente saiu de cerca de 10,5 tá indo para 14 e o câmbio está no pior momento. Então, eu acho que aí tem isso que o Paulo falou, que é uma reprecificação do cenário fiscal, não necessariamente uma dominância, mas eu acho que você pode também construir a história de que o mercado começa a colocar um pouco de probabilidade de a gente estar migrando para esse cenário de cauda, de cauda larga, e que acho que realmente ainda não está na dinâmica, e como eu falei aqui ao longo do qual, a piora tem sido monotônica, né? O mercado não virou e chaveou de repente para um movimento agudo que reflete um pouco esse cenário. Então, só queria fazer essa consideração, que eu também tenho essa preocupação quando você observa que o câmbio depreciou tanto junto com a abertura tão intensa dos juros. Obrigada, Pedro. Obrigada, Paulo. Eu acho que por hoje é só. Eu quero agradecer a presença de vocês. Desejo a todos um bom fim de semana e até mês que vem.
Obrigada, pessoal. Até. Obrigado.